aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar aí sobre a questão do gênero textual reportagem. Nós percebemos como esse texto ele é muito importante na nossa sociedade, pois é ele que nos mantém informados e ainda ampliado sobre essa questão da notícia. Na verdade, a reportagem ela tem muito da notícia, só que ela tem essa questão da ampliação, da explicação, da questão de trazer números, dados, comparações. Então esse texto aí nos ajuda a entender muitos assuntos que precisam ser tratados mais profundamente. Então nesse caso, o título de hoje ainda é a reportagem. Nós estamos aí tratando sobre essa questão da estrutura, tratando da questão das características desse tipo de texto. Então aqui, só para nós relembrarmos, nós temos aqui a questão do conceito do que é a reportagem. Então reportagem é esse tipo de texto que traz uma informação e que tem aí dentro da sua estrutura essa questão mesmo da ampliação dos fatos. Então, junto com a notícia, que tem a característica de ter um título, um subtítulo, de ter o lead do texto, que são aquelas perguntinhas que nós já conhecemos, que é o que, quando, como, porquê, quem. Então você vai respondendo essas perguntas no texto e aí você, depois no corpo do texto, você vai dando uma ampliação a essas perguntas. Logicamente que daí na reportagem isso é exemplificado, isso é comparado. Muitas vezes trazem também a questão dos infográficos, né, ou do gráfico para ampliar a questão de que está sendo tratada ali nesse tipo de texto. Bom, aqui é a estrutura que nós vimos sobre a questão do texto, do gênero textual reportagem. Então você tem ali quanto à linguagem, que é uma linguagem ou em primeira pessoa ou em terceira pessoa, sempre assinada, né, pelo repórter, pela pessoa que produziu esse tipo de texto. Ela tem a temática, né, que em geral trata de temas sociais, políticos, educacionais, né, econômicos. Ela tem a questão, a função dela é informar, e essa informação de forma mais ampla, não só generalizado, tá? E ela tem essa identificação aí da autoria. Bom, se eu chegasse para você e eu dissesse então para você, o que você ia me dizer? A professora, né, falou um é artigo, né? A professora de língua portuguesa está falando sobre vogal, né? Ou e se eu chegasse e falasse para você assim, mene, ene, lin? E o que você ia falar? Poxa, a professora está falando uma língua que eu não entendo. Falou que era professora de língua portuguesa, de repente começa a falar isso. Ou menenki. Eu estou falando com vocês uma língua que ela foi inventada e você já deve ter visto isso na televisão. Na verdade, com os filmes aí que nós assistimos, né? Muitas vezes nós nos deparamos com outra linguagem que não é nem o inglês, que geralmente são os filmes que são produzidos, mas naquele filme eles então introduzem aí uma linguagem que foi inventada. Nós falamos aí da questão dos idiomas, da quantidade de línguas diferentes que nós temos aí no nosso mundo, né? E das línguas que originaram a nossa própria língua, mas a verdade aqui é que nós estamos falando que existem alguns idiomas que são considerados idiomas de laboratório. O que seria isso? É um idioma que foi inventado. Alguém sentou, começou a falar como que nós vamos tratar essa palavra e faz um vocabulário. Você já brincou, por exemplo, da língua do P? Né? Então a língua do P é uma língua inventada. Muita gente aí, né, e há muito tempo utiliza aí essa brincadeira da língua do P. Então, nesse caso, é uma língua que foi inventada, muita gente usa e usa rápido, assim como se fosse mesmo parte do seu falar, né, do seu idioma. Essas línguas aqui que a professora traz, né, ela fala aí sobre essa questão de que nós temos uma diversidade de línguas inventadas. Talvez você pense assim, é só naquele filme, né, no Avatar, no Senhor dos Anéis, né? Então, não, mas tem muitas línguas mesmo que comunidades, elas utilizam essa língua para comunicação. Então nós vamos falar hoje sobre essa questão mesmo
de inventar línguas, né? Aqui você percebe que a professora colocou, por exemplo, né, essa questão do estrangeirismo que nós falamos na outra aula, que tem a ver aqui com essa questão de uma palavra, né, ou uma expressão na nossa língua e que ela nas outras línguas do mundo, elas são pronunciadas de formas diferentes. Se você percebe aqui, né, algumas até com outro tipo de palavras, né, de escrita. Você nem reconhece isso daqui como sendo, por exemplo, uma letra pertencente ao nosso vocabulário, né? Então, são palavras que você não reconhece, são imagens que você não reconhece do teu vocabulário. Ou outras que você até reconhece, mas você percebe que não faz parte também desse teu conhecimento, do teu falar do dia a dia. Então, essa expressão que a professora trouxe é a questão do eu te amo. O eu te amo sendo falada em outras línguas, né? Nós temos aí uma diversidade. A professora trouxe algumas, mas se você tiver alguma curiosidade, você pode pesquisar aí como seria a expressão eu te amo em outros idiomas. Você vai encontrar aí uma infinidade a respeito disso. Bom, aqui a professora colocou quais seriam os idiomas artificiais mais falados do mundo. Então, nós estamos falando aí de que alguns idiomas, algumas palavras, né, na língua portuguesa, elas são criadas a partir de outros idiomas. Então, por exemplo, o latim, o grego, o indígena, o tupi, né, que foi a origem da nossa língua, a questão do francês, do inglês, alguns termos que tem aí no nosso vocabulário. Mas aqui a professora está falando dessas que foram criadas em laboratório, ou seja, as pessoas inventaram, não é algo que é nativo delas. Então, elas inventaram e começaram a produzir esse tipo de vocabulário. O mais conhecido deles é o chamado Esperanto. Esperanto é uma língua que tem muitos falantes e que ela não foi algo que nasceu naturalmente, ela foi inventada. Então aqui a professora colocou uma reportagem que trata sobre essa questão, então, dessa criação. O Emiliano Urbim, né, ele tratou sobre essa questão de quantos falantes, por que foi criada essa língua. Na verdade, o Esperanto era uma ideia mesmo, tem a palavra esperança nela, era uma ideia de unir os povos. Como que você une os povos? Se a língua ela foi usada pela questão de domínio, de guerra, então esse autor ele inventou uma língua que pudesse unir todas as nações e que todo mundo falasse a mesma língua. A ideia dele era uma ideia boa, só que não atingiu a meta como ele gostaria que atingisse, embora nós tenhamos aí uma quantidade bem grande de pessoas que estudaram Esperanto, estudam ainda e se comunicam por essa língua, que é uma língua inventada. Então, o Emiliano Urbim, o repórter, ele vai trazer aí dados sobre essa questão da criação do Esperanto, né? Então ele coloca aqui que algumas línguas nós já conhecemos porque são línguas de filmes, né? Como do Senhor dos Anéis, Jornada nas Estrelas, né? Que nós já vamos falar um pouquinho sobre ela, né? E algumas outras aí que ganharam notoriedade. Aí ele coloca aqui a questão do Esperanto, então ele coloca 3 línguas que são mais populares. Ele fala então do Esperanto, né, que ele coloca aí então que é criada pelo Zamenhof, né? E aí ele tem aqui a origem construída a partir de palavras semelhantes em várias línguas. Então ele pegou um pouquinho de cada idioma, né? E aí ele tentou fazer um que unificasse, né, todas as línguas do mundo. O significado de Esperanto é esperançoso. A inspiração foi em vocabulários das línguas latinas, por isso que ela é muito parecida, você percebe aí a questão de ter algumas semelhanças com o nosso, né, em algumas palavras, né, e também a questão da pronúncia eslava, que ela tem uma pronúncia desse R aí mais rasgado. Aqui quando o Emiliano fez a reportagem, ele tinha colocado falantes 200 mil. A professora foi ver agora o número desses falantes já chega a 2 milhões, então é um grande avanço aí para esse número de falantes.
A segunda língua que o Emiliano traz aí na reportagem é a questão do Klingon. Acho que essa daí você já ouviu falar, com certeza, né? Quem gosta aí, né, quem é fã aí, né, da questão da Jornada nas Estrelas, então já ouviu esse idioma. Então, eles têm uns grunhidos, né, uns ruídos estranhos nesse vocabulário. Ele fala ali que a inspiração, né, para a criação, logicamente, foi para a questão do filme, né, por causa do livro, então eles fizeram daí a produção. A inspiração são os guturais, ou seja, que vem aqui da garganta, com a intenção de soar meio alienígena. E isso deu tanto certo, né? O filme ganhou mesmo essa notoriedade que muitas pessoas no mundo hoje estudam essa língua, né? Mas lógico que ela não teve continuidade, então é muito difícil que alguém tenha aí um domínio sobre ela. Mas ela é uma língua que tem muita gente. Olha, aqui ele coloca falantes, 20 mil, né? Então muita gente aí que se diz falante da língua Klingon. E o Sindarin, né, que é o do Senhor dos Anéis, então também é uma língua criada pelo Tolkien, uma das línguas que ele criou, né? O Tolkien é o autor responsável pelo livro e ele cria aí essa língua que é uma língua élfica, né? Até na inscrição do anel, quem já assistiu ao filme vai perceber então que tem palavras que não fazem parte do nosso vocabulário, nem que nós reconhecemos como sendo letras do vocabulário. Por quê? Porque é uma língua criada. Então ela é criada pelo Tolkien, que é o escritor do Senhor dos Anéis, do Hobbit. E aí a origem é que ele criou línguas que eram passatempo dele. Imagine, né? Ele criou várias línguas, que uma delas é o Sindarin, e ele faz isso como um passatempo. Olha só, né? Uma pessoa que era muito criativo, um gênio. E aqui a inspiração no galês e o falante são 10 mil. E tem uma sociedade aqui no Brasil que faz aí essa questão do estudo da língua élfica. Então, se você se interessa, você pode ver mais sobre o assunto. Então, aqui a professora coloca como que uma reportagem ela pode chamar a nossa atenção e aí você começa a perceber que muita gente faz aquilo que a gente nem imaginava. Você imaginava que tivesse tanta gente à procura de uma língua que nem é nascida, né? Que não é natural, que é alguém que inventou, né? Então, nesse caso aí, é interessante você saber que tem muitas outras línguas que estão nesse mesmo aspecto. Aqui a professora colocou algumas curiosidades sobre as línguas. Por exemplo, cerca de 1000 idiomas são falados em todo o planeta. 7 mil idiomas, né? 7 mil idiomas é muita língua. E nós temos dificuldade de ter uma segunda língua, né? Muita gente aí é poliglota, fala várias línguas, mas nós temos ainda a dificuldade no Brasil de ter uma segunda língua diferente do português. Hoje, aproximadamente 2.400 línguas correm o risco de desaparecer e algumas línguas já são consideradas línguas mortas, por exemplo, como o latim, que é aquele que originou a nossa língua portuguesa. O Yapaneca, uma língua falada no México, está prestes a se extinguir. Então, isso é parte aí, principalmente dessas comunidades, né? Os indígenas. Aqui no Brasil, nós temos aí várias comunidades diferentes que falavam idiomas diferentes, que falam ainda, mas que estão prestes a desaparecer, e já desapareceram porque as pessoas elas não têm para quem repassar, né? E vão perdendo, vão falando mais o português e acabam perdendo aí esse idioma. O idioma com o maior alfabeto é o Khmer, falado no Camboja, com 74 letras. Você acha que nós temos muito no nosso alfabeto? Então, 74 letras é o que tem nesse idioma do Camboja. 12 línguas artificiais são citadas na trilogia O Senhor dos Anéis. Imagine, ele fala... nós falamos aí da questão do Sindarin, mas ele tem mais 11 idiomas que foram criados. Lógico que não tão completo, mas é falado de forma diferente. A União Europeia reconhece 24 idiomas oficialmente, enquanto a ONU trabalha com 6 línguas. Então, nesse caso aí, você tem a questão do árabe, chinês, inglês, francês, russo, espanhol,
né, que é a Organização das Nações Unidas, trabalham com esses idiomas. A Bíblia já foi traduzida parcial e integralmente para 2.454 idiomas. Somente em Papua Nova Guiné são falados 830 línguas diferentes e às vezes a gente fica preocupado com o nosso idioma, né? Olha só, imagine você ir para um lugar em que eles falam tantas línguas assim. Na África também, em muitos lugares eles falam muitos idiomas e eles dão conta disso. E é possível encontrar caixas eletrônicos em latim no Vaticano, embora a língua seja uma língua morta. Então aí algumas curiosidades que a professora trouxe para você e eu gostaria de instigar você a fazer uma pesquisa sobre isso. Seja agora você o repórter. E aí você pode então fazer uma pesquisa sobre a língua que mais tem número de falantes no mundo. Qual seria essa língua? Então faça essa pesquisa e veja, descubra e faça um texto sobre isso. Você já ouviu falar de língua ágrafa? O que seria língua ágrafa? Que tal você fazer uma reportagem falando sobre essa condição? E você vai descobrir exatamente por que no mundo ainda tem esse tipo de situação. No Brasil existem línguas diferentes? Qual a língua mais difícil do mundo, considerada mais difícil? É o português? Você vai ter uma surpresa, então faça a pesquisa. Quais línguas existiam e hoje são consideradas línguas mortas? Então aí a professora dá algumas sugestões que você pode fazer um texto, uma reportagem, fazendo sempre essa questão da ampliação, o título, o subtítulo, depois o lead, depois o corpo de texto, falando sobre um tema que é bem interessante. Você pode divulgar, né, em algum blog, você pode divulgar entre a sua família ou para os colegas e que eles também possam saber dessa curiosidade que você tem aí trazido para eles. Só lembrando então do nosso título, a estrutura. Então você vai fazer um texto, tem que ter esse tipo de estrutura que já a professora já apresentou para vocês, né? E lembrando que nós temos aí da questão de colocar esse título sempre em linhas maiores aí. Então é isso, pessoal. Nós temos aí então a nossa aula de língua portuguesa sobre o gênero textual reportagem. Eu espero que você tenha entendido toda essa questão. Seja o repórter e mostre que você pode fazer um texto bem legal. Até o nosso próximo encontro. Tchau!